Olá! E vamos iniciar a aula número 1 de curso de perspectiva nível iniciante, utilizando como método o Perspective Made Easier, do Ernest Norling. Na aula 1, que é uma série de passos, ele ensina o que é o horizonte, o ponto de fuga e o nível dos olhos. O que é muito importante? Qual é a diferença entre um objeto sem perspectiva e o plano, né? É a tridimensionalidade. Então, quando você faz um objeto tridimensional, você está aplicando perspectiva. Quando você está fazendo um objeto plano, aí você só tem uma visão bidimensional. Então, para você fazer a perspectiva, geralmente nós utilizamos linhas paralelas. Mas existem outros exercícios que nós podemos realizar, como esse segundo exercício aqui, para vocês entenderem a diferença entre um elemento plano e outro com perspectiva. Então, observem essa paisagem que eu vou fazer agora. Eu vou fazer essa linha, vou fazer umas nuvens bem estilizadas e vou fazer um mato. Dentro da nossa memória, isso parece ter uma certa profundidade, mas olha a diferença quando a gente aplica um ponto e traçamos várias linhas a partir desse ponto. Quando nós realizamos esse tipo de ação, nós estamos fazendo profundidade no cenário. E não só isso, nós passamos a criar hierarquia de pontos, de planos, de elementos. Aqui eu estou fazendo uns trilhos, mas eu poderia fazer uma série de outras coisas, né? Então, o nome que a gente dá a isso é linha do horizonte, que é essa linha do nível dos olhos, e o ponto que nós realizamos para poder fazer as profundidades, traçar as linhas, chama-se ponto de fuga. Você pode ter quantos pontos de fuga você quiser numa linha do horizonte. Agora, você não pode ter duas linhas do horizonte numa mesma cena. Vamos agora, nesse terceiro exercício, fazer uma composição já pensando com um grid em um ponto de fuga. Então, a gente traça, né, coloca o ponto, traça todo o cenário primeiro, e aí, a partir disso, a partir desse grid, nós vamos aplicar e vamos realizar uma ilustração. Veja, apesar de ficar mais complexa para quem está começando, esse exercício ele propicia que você desenhe diversos elementos, diversos itens, já com a ideia da tridimensionalidade. Então aqui nós vamos fazer sempre o plano, puxa as linhas, faz a tridimensionalidade, que esse daqui é a perspectiva de um ponto de fuga. Então aqui eu vou fazer casa, eu vou fazer uma caixa d'água atrás dessa casa, vou fazer uma profundidade, fazer uma rua, dá para fazer uma série de coisas, dá para incluir pessoas, né? Inclusive dá para fazer pessoas dentro dessa perspectiva, né? Um mais à frente, outro ao longe, então dá para fazer uma série de elementos desde que você utilize, né, a perspectiva. Aqui nós estamos utilizando a linha do horizonte bem no meio, né? Então isso daqui é o que a gente chama de ilustração padrão, né? Um plano americano, né? Ou se você preferir um plano geral, onde você pode fazer um grande cenário aqui, né? Lembrando, pessoal, que essa aula aqui, ela é utilizada nos cursos de graduação de mídias digitais da Universidade Federal da Paraíba e também no projeto de extensão Narrativas em Cordel. Então, se você gosta desse conteúdo, se você acha que ele é importante para você, peço que você curta e compartilhe. Isso aqui é um conteúdo gratuito para alunos e também para pessoas que queiram conhecer um pouco do que é ensinado na universidade. A gente escolhe sempre o nível iniciante por se tratar de aulas que geralmente são para muitos alunos com conhecimentos diversos. Cabe a você dificultar o exercício conforme a base. Apesar de ser iniciante, são sempre fundamentos que desde o profissional até a pessoa mais experiente, ou aquele que é iniciante, ou aquele que apenas trata como hobby, vai utilizar e vai aproveitar, ok?
Então aqui, ó, nós fizemos uma ilustração com a base no meio. E aí, como último exercício, fica a pergunta, essa linha do horizonte, ela tem que ser sempre no meio, né? Ela não pode ser uma linha do horizonte para baixo ou para cima? E a resposta é muito simples, você pode movimentar essa linha do horizonte dependendo da intenção que você queira dar à sua ilustração. Vai depender do quê? Do nível dos seus olhos. Então aqui eu estou imaginando uma pessoa em pé, olhando o horizonte. Mas vamos supor que a pessoa esteja do alto, né? Esteja no topo de um prédio ou do topo de uma casa, por exemplo, esteja no alto. Eu posso fazer uma linha do horizonte acima do elemento de composição. Eu posso fazer uma mesma cena, né? Fazer a casa, fazer a rua, tudo, porém em um outro ponto de vista, em outro olhar. Então aqui eu coloco a linha do horizonte acima e aí eu vou fazer um cenário como se fosse do alto, como se fosse uma vista aérea. Então veja que apenas a aplicação de um ponto de fuga e a aplicação de uma linha do horizonte faz com que você trabalhe perspectiva e profundidade. E aqui, segundo o Norlin, fica alguns lembretes, que é o que a gente vai fazer durante esse curso, né? Que a gente vai pegar esse livro e vai dissecá-lo. Nós utilizamos perspectiva para aparentar um objeto sólido. Então ele não é apenas um plano, ele é um objeto que tem tridimensionalidade. O horizonte é uma linha distante entre a Terra e o céu, e que parece se encontrar, né? Um exemplo, fique em algum momento olhando para uma praia. Você vai ver que essa linha do horizonte ela é bem comum, né? Ela é bem clara para nós. O ponto de fuga é um local onde o horizonte encontra as linhas para poder fazer a tridimensionalidade. Então você pode fazer esse exercício, né? Se você tem dúvida onde as linhas se encontram, basta você utilizar os pontos de fuga e fazer o prolongamento. Aí você vai achar onde estão esses pontos de fuga dentro da linha do horizonte e vai fazer, além desse objeto, outros e outros. É uma maneira de você estudar, tá? E por fim, a linha dos olhos é que vai determinar o posicionamento da linha do horizonte. Isso vai ser fundamental para você. Então, se você quer fazer uma vista de baixo para cima, se você quer fazer uma vista do alto, se você quer fazer no meio, você deve pensar como se você fosse mirar, né? Igual como se fosse fazer uma foto. Então, essa linha, esse olhar que você vai fazer para a cena é que vai determinar, de fato, a linha do horizonte. E lembrando, você pode colocar quantos pontos de fuga você quiser. No nosso curso a gente vai aprender 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. O importante, procure fazer esses exercícios, coloque ele no seu dia a dia. Você vai ver que perspectiva é mais fácil do que você imagina, ok? Então, desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!